Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Mundo UFG. É muito bom ter você aqui conosco. Vamos juntos até às 7 da noite com muita informação e conhecimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem fez essa roupa que você está vestindo? Em quais condições e que material foi utilizado? Nós pensamos bem pouco nisso, né? Mas nós, consumidores, podemos contribuir com uma sociedade mais justa e sustentável partindo de alguns cuidados. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje: moda e consumo consciente. E quem vai bater um papo conosco e tirar as dúvidas sobre esse assunto são eles, professores do curso de Design de Moda da Faculdade de Artes Visuais aqui da UFG. É a Lorena Abdala e o Breno Abreu. Lorena, muito obrigado por participar conosco, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Professor Breno, boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Boa noite, Marcelo, obrigado pelo convite. Quem também está aqui comigo no programa é o Weber Flávio, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição para que as pessoas com baixa visão ou deficientes visuais consigam imaginar como somos e também o ambiente em que estamos. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, eu tenho os cabelos raspados. Hoje eu estou vestindo uma camiseta gola polo na cor rosa. Atrás de mim é possível ver o cenário do Mundo UFG, onde nós temos alguns cubos de madeira e metal e dentro deles alguns objetos de decoração. Eu vou falar também a autodescrição do Weber Flávio, que está fazendo a nossa interpretação para a língua brasileira de sinais. O Weber tem a pele branca, usa óculos retangular com armação preta, tem os cabelos castanhos e um pouco calvo, com a barba cheia e grande. Hoje ele está vestindo uma camiseta na cor azul marinho escuro. Eu vou pedir para que os nossos convidados também façam suas autodescrições. Eu começo com você, Lorena, por gentileza. Ok. Olá, pessoal. Eu sou a professora Lorena. Eu sou professora no curso de Design de Moda da UFG. Bom, eu sou uma mulher morena, eu tenho os cabelos abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa preta. Ao meu fundo eu tenho dois quadros. Eu estou à frente de uma parede na cor vinho. Eu tenho um quadro que é uma ilustração e um pequeno quadro que é uma intervenção de uma fotografia de um artista. E eu acho que é isso. Ok, muito obrigado. Por favor, Breno, a sua autodescrição. Boa noite, eu sou o Breno Abreu, também sou professor do curso de Design de Moda da UFG. Sou um homem branco, de cabelo curto, preto, a barba bem cheia e longa, preta também. Uso um óculos redondo, com uma estampa de tartaruga. E eu estou nesse momento num quarto. Atrás de mim tem uma parede verde bem clarinha com alguns pôsteres bem coloridos. Perfeito, muito obrigado. Quero lembrar que você que está nos assistindo é convidado a fazer parte dessa nossa conversa através dos nossos canais de interação. Nós temos aí o chat do Facebook, YouTube, por onde esse programa está sendo transmitido. Nós temos o aplicativo da TV UFG e temos também o nosso WhatsApp 991811406. Começo com as perguntas, vou começar com o senhor professor Breno. Quais são os impactos socioambientais da moda? Nossa, Marcelo, essa pergunta é uma pergunta bem ampla, assim. A moda, ela impacta, né, a sociedade em vários sentidos, assim. A gente pode pensar, né, tanto na questão da produção, né, hoje em dia a indústria de moda, ela tem uma produção muito grande, né, no mundo inteiro, e por causa dessa produção, né, a gente tem uma grande quantidade de emissão de carbono, né? Ontem a gente até estava fazendo uma live e uma das entrevistadas falou que a gente produz atualmente 10% do gás carbônico que é jogado na atmosfera, né?
Então, a gente tem um impacto tanto nos processos de produção, a gente tem os impactos sociais, né, em relação ao trabalho ao longo da cadeia de produção do vestuário. Então, desde o plantio, né, se for uma fibra natural, ou na indústria petroquímica, dos fios sintéticos, né, a gente tem esse impacto social também no pessoal que trabalha dentro das fábricas, dentro das confecções, e a maneira, né, que esse trabalho é feito, e também nos pontos de venda, né, se a gente pensar no trabalho dos vendedores, dos estoquistas, toda vez que a gente fala, né, sobre moda sustentável, a gente tem que entender essa cadeia na qual a gente que o usuário também faz parte, né, e que contribui bastante para que esse ciclo, né, aconteça. Então, a moda ela tem impactos em todas as áreas, inclusive lá no final, depois do usuário, né, com os descartes das nossas peças de roupa, que hoje em dia no Brasil a gente tem uma política de coleta de resíduos sólidos, mas a gente não tem um correto tratamento e nem separação do resíduo têxtil. Perfeito. Ô, professora Lorena, e como ou quando, né, que a moda deixa de ser nociva ou prejudicial? Nossa, Marcelo. Veja bem, eu acho que a moda não vai deixar de ser nociva, porém, eu acredito que possa haver, nós podemos amenizar os impactos. Porque, por que que não pode? Porque nós ainda não mudamos os nossos modelos de produção. A moda, né, tem poluído o mundo desde o século XVIII, com a primeira revolução industrial, com as fábricas têxteis. E então, esse modelo de produção escalonado, industrial, e que passa por todos esses séculos, né, com as suas devidas tecnologias, ele é o mesmo. Se a gente for pensar em essência, ele é o mesmo, porque ele é predatório, ele consome energia, ele consome água, ele consome recursos, e o tema da nossa conversa hoje é o consumo consciente. Inclusive, você começou falando que é o lema do Fashion Revolution, que é um movimento mundial que teve seu início na Inglaterra, e teve seu início na Inglaterra por conta do desmoronamento da fábrica em Bangladesh, em 2013, onde ali estavam, né, era uma facção contratada da Zara, se não me engano, e de outras grandes magazines mundiais, e que estavam ali em condições, né, análogas ao trabalho escravo, porque as leis trabalhistas, né, da Ásia, elas favorecem isso. Né, lá é permitido, e por isso que as indústrias vão para lá, exatamente pela ausência de leis ambientais e leis trabalhistas. Então, o mercado, ele opera, produtivo da moda, em grande escala, ele opera da mesma maneira desde o século XVIII. Então, a gente vê movimentos acontecendo, como o que a gente chama de slow fashion, que é uma tentativa, né, de trazer um consumo que considere, né, então a costureira, que considere a origem da matéria-prima, que considere, né, inclusive como é que esse produto ele vai ser incorporado no cotidiano desse consumidor. Então a gente tem movimentos. Então a gente, né, quando você fala, né, esse lado malévolo da moda, ele não vai deixar de existir enquanto nós não mudarmos os nossos modos de produção, né? Mês passado, 29 de julho, foi o dia do dia da sobrecarga da Terra. E nós retrocedemos essa data, né, onde foi verificado que nós já consumimos 74% a mais do que nós conseguimos devolver. Né? Então, não parou esse consumo. Né? E claro que eu estou colocando a moda aqui, mas não é só a moda, mas a moda ela entra ali como um dos líderes, porque não é só o têxtil, né? É o couro, então entra na agricultura, é a tinturaria. E aí a questão é muito complexa, porque a poluição ela não é localizada, como muito se pensa, né? O professor Emiliano, aqui do UFG, inclusive, numa semana de Fashion Revolution, ele trouxe um dado muito interessante, porque ele fala para a gente, né, ele pergunta, vocês sabem qual que é a relação entre o Meia Ponte e a Bacia do Prata? Lá na Argentina? A poluição que é jogada aqui no Meia Ponte, ele chega lá na Bacia do Prata.
E aí que entram as discussões, quem é responsável por isso? Né? Porque é aí que entram, né, as lacunas e as falhas das leis ambientais, porque aí suponhamos que esses produtos químicos foi de alguma lavanderia de jeans, por exemplo. Ele vai falar que não foi ele, vai dizer, eu estou aqui em Goiânia, né? O que eu tenho a ver com a poluição Tá na lá na Argentina? Argentina, né? A gente percebe aí que é uma cadeia muito grande, né? E às vezes até por isso é difícil identificar e controlar de fato. Mas a sua fala, ela me trouxe aqui duas perguntas. Primeiro, a gente pode falar como então nós consumidores podemos consumir de forma consciente, né? Inclusive tendo consciência de que fazemos parte dessa cadeia, né? Olha só, o que seria consumir mais consciente? Primeira coisa é consumir menos. Entender que nós não consumimos por necessidades primárias, né? Nós consumimos por desejo e por consumir símbolos. Porém, né, qualquer pessoa que pare para pensar, ela entende que esse consumo exacerbado, ele não vai tapar buracos, frustrações, então é um buraco eterno, né? Esse consumo pelo consumo, e isso é cultural, historicamente está moda, a obsolescência programada, muito se fala em eletrônicos, mas a moda trabalha com esse conceito desde que ela existe. Porque a pessoa que adquire uma moda, ela já sabe que vai ser obsoleta em pouco tempo, então, mentalmente, essa roupa, ela já se entende que ela vai ser descartada. É diferente de quem compra um sofá e pensa, ninguém vai trocar um sofá no próximo mês, uma geladeira, mas uma roupa já está culturalmente aceito que eu vou, né? A roupa que eu uso hoje, eu não vou usar daqui 3 meses, talvez. Então, assim, é muito estrutural, né? A forma como a gente consome. Mas como a gente pode consumir consciente, além de consumir menos? Talvez consumir produtos que sejam de uma qualidade melhor, porque ele vai durar mais. Um produto que seja, talvez, um pouco mais atemporal, no sentido de que ele consiga ultrapassar algumas tendências e parecer ainda contemporâneo, porque as tendências muito marcadas, elas denunciam, né, que aquela roupa é de um determinado momento. Então, acho que talvez investir. Porém, um dado muito importante de pensar sustentabilidade é que ainda é um tema ainda elitizado. É um tema que está na academia e em pequenos grupos engajados. Então, é um tema que tem que ser levado, né, para a comunidade. Né? Isso tem que chegar ao popular. Porque senão, o que adianta o pequeno grupo que é engajado, que entende? Ele não é responsável por todo o consumo do mundo. Né? Então, isso só vai fazer sentido, né, se isso for levado, por exemplo, para uma escola pública, mudando os hábitos das outras gerações. Né? Porque senão, se esse tema fica só aqui, como nós estamos aqui na academia, e não chega nas pessoas, né, que não estão nesse meio, não funciona, né? Então, como engajar essas pessoas? Porque aí, qual que é a filosofia? Eu vou trabalhar. O que é o sucesso contemporâneo? Eu vou trabalhar para conseguir comprar coisas, objetos para mostrar o meu sucesso, né? Para poder me prover de coisas que eu acho que eu mereço, né? E aí, claro que a gente entra aqui na perspectiva da alienação marxista, né? Então, eu sempre eu trabalho para consumir, basicamente é isso, seja roupas, um apartamento, um carro novo. Então, esse é o sujeito de sucesso e não é o sujeito contemporâneo. Desde que o sujeito existe, ele existe pela posse dos objetos. É pela posse do objeto que eu mostro o meu sucesso. A marca do meu carro vai me dizer o que eu conquistei, os lugares que eu frequento, né, que estuda consumo. Né, a gente pode falar com o Uber, né, o consumo, ele diminuiu, por exemplo, o consumo de carro? Não, na verdade, o que ele resolve? A posse do objeto, mas o carro continua rodando. O aluguel de roupa, ele só resolve a posse, mas eu continuo comprando, né, existe essa compra. Existe o outro lado, que é de cuidar das roupas, né, a roupa alugada, ela tem que ser lavada, higienizada, devolvida para a arara. Então, se a gente pensa, é um labirinto, porque para onde a gente quer escapar, a gente cai numa armadilha. E aí que é o problema das marcas levantarem uma bandeira, sou sustentável, 100%, isso não existe, isso é um grande mito, né, e até as marcas que se dizem, às vezes, de repente, elas estão comprando da China.
Não são, Se você né? compra da China, você não é sustentável, porque é um país que não tem lei ambiental nem lei trabalhista. Inclusive, essa é a segunda pergunta, né, que eu gostaria de fazer. Investigar de onde vem essa roupa que eu vou adquirir é também uma forma de consumir de forma consciente. Aí eu pergunto para você, professor Breno, queria que o senhor falasse, a gente fala muito desse trabalho escravo, né, que existe na Índia, na China, mas existem trabalhos que são análogos a escravos, talvez aqui mesmo no Brasil, dentro dessa cadeia da moda? E dentro da nossa própria região, né, aqui em Goiânia. Essa questão da origem das nossas roupas, né, assim, às vezes a gente consegue até, talvez, imaginar onde aquela peça foi confeccionada, né? Mas hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, mas as empresas elas ainda não querem ser totalmente transparentes, né? A gente conseguiria, por exemplo, por um QR Code ali na etiqueta de composição, a gente conseguiria, por exemplo, ter acesso, né? Essa camisa que eu estou usando branca é uma camisa de linho, tá? Mas onde é que foi cultivado esse linho, né? Qual a origem da matéria-prima? Qual foi a fábrica que produziu o tecido, né? Depois, aonde que essa peça foi confeccionada? É possível a gente conseguir fazer encontrar esse caminho do produto até ele chegar às nossas casas, né? Mas a gente consegue perceber que não é interesse para a maioria das marcas falar sobre isso, justamente porque ela não quer mostrar ali qual de fato é a origem de seus produtos, né? Quando a gente pensa também em pequenas marcas, a gente tem um maior controle, né? Em empresas, microempresas, com atuação local, a gente tem um maior controle da parte de confecção, né? Mas muitas dessas empresas, elas ainda têm uma dificuldade grande de entender de onde vem a sua matéria-prima, né? Então, esses processos de certificação, eles já acontecem hoje em dia no Brasil, da origem daquela fibra, né? A gente tem vários tipos de selos de certificação, inclusive mostrando, né, que se trata de uma produção, por exemplo, de algodão orgânico, mas ainda assim as empresas não estão ainda incorporando essa transparência, né, no seu dia a dia. Perfeito. Nós já estamos no último minuto desse bloco. Eu queria fazer só mais uma pergunta para a Lorena, mas assim, a resposta é bem rápida, Lorena. Você falou aí da gente levar para fora da universidade essa discussão que nós temos aqui, né? Acredito que esse programa contribui de certa forma, mas as marcas também, elas deveriam participar deste processo de consumo mais sustentável e consciente? As marcas que você fala, as marcas... As marcas de roupas, né? Quem fabrica, ela poderia participar desse processo de dizer para o consumidor, olha, vamos consumir de uma forma mais sustentável. Poderiam, algumas grandes magazines que são populares já tentaram fazer alguma coisa a respeito, mas ainda eu acho que não é o papel da marca, eu acho que aí entra a universidade, entra a educação para trazer essa pauta, porque fica parecendo, né, assim, deveria ser uma obrigação, sustentabilidade tem que ser uma obrigação, não deveria ser uma opção, não tem que ser opcional, né, como ser, né, educado, né, como ter, né, uma boa índole é esperado, sustentabilidade deveria ser obrigatório, né, naturalmente executado, mas não é assim, pelo contrário, né? O normal é não ser sustentável. Embora a Exatamente. gente tenha algumas leis ambientais, elas não são suficientes. Perfeito. Professora Lorena, muito obrigado por participar aqui conosco do Mundo UFG. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. O professor Breno também continua com a gente no próximo bloco, ainda falando aí sobre moda e consumo consciente. Voltamos já. Estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre moda e consumo consciente. Nós continuamos com o professor Breno Abreu e agora uma nova convidada, a Fernanda Mendonça, que é graduada em Publicidade e Propaganda aqui pela UFG. Olá, Fernanda, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Eu gostaria que você fizesse, por gentileza, a sua autodescrição. Bom, eu tenho um cabelo cacheado castanho, pele clara, estou aqui num fundo branco dentro do quarto, com uma cortina aqui à minha direita e uma blusa verde. Perfeito, muito obrigado. Nós continuamos também com o Weber Flávio, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais. Bom, a primeira pergunta, eu vou perguntar para você, Fernanda, o que é slow fashion, é isso? É isso. Bom, slow fashion, na verdade, ele é uma forma de se pensar e se produzir moda, que tem muito a ver com o resgate às formas antigas, né? Então, quando a gente pensa como as nossas avós consumiam moda, consumiam roupa, a roupa era feita sob encomenda, por uma costureira, baixa escala, tecido era uma coisa muito mais nobre, escassa, rara, cara. E com o tempo, com a Revolução Industrial, surgindo o movimento do fast fashion, né, que é essa moda mais rápida, baseada em tendências que vão se sobrepondo numa velocidade cada vez maior, surgiu esse movimento de contraposição, que é uma tentativa de retorno a uma forma mais natural, uma forma mais pensada e sentida de se fazer moda, mesmo que a gente trabalhe em larga escala. Então, o slow fashion ele é um movimento de contraposição ao fast fashion e que visa repensar muitas coisas da cadeia de produção da moda, e não só da forma de produzir, mas também da forma de consumir e de se pensar roupa, né, de se pensar moda. Eu estou fazendo uma explicação minha, né? Então, tentando resumir algo que é bastante amplo. O professor Breno, a gente às vezes tem aí a moda como algo que vai nos apresentar de uma forma muito individual, né, com características únicas, mas por outro lado a gente tem essa produção em larga escala, esse consumo globalizado, que nós até já conversamos um pouquinho no bloco anterior. Esse movimento do slow fashion, ele de repente aproxima novamente a essa autenticidade da pessoa? Então, Marcelo, esse movimento do slow fashion ele existe já há algum tempo, né? Assim, acho que lá em 2010 a gente já falava sobre slow fashion, mas a gente tinha poucas iniciativas e com o passar do tempo, né, principalmente as pequenas empresas, as empresas com atuação local, elas começaram a criar um modelo de negócio para sair, né, desse dessa grande bagunça, né, que acabou virando a produção de moda, né? A gente tem volumes gigantescos de produção na logística do fast fashion. Então, como o tempo para o slow fashion é diferente, né? Você pode criar o seu negócio baseado no slow fashion, mas sem estar associado, né, a uma diferença sazonal. Então, você pode fazer, por exemplo, um único lançamento anual, né? Você pode ir produzindo peças e lançando no mercado aos poucos. Você que vai criar essa sua logística, ao invés de ficar ali ligado completamente a um calendário de moda, como é feito normalmente, né? Primavera, verão e outono, inverno. Certo. E com isso, como o tempo é diferente, né, as marcas elas conseguem ser mais autorais, né, e espelhar melhor o estilo dos seus clientes, né? Fernanda, você construiu uma marca, né? Isso, a mínima. Sim, eu queria que você falasse sobre ela. Bom, a mínima ela foi o resultado de uma demanda que eu percebi. Eu, quando comecei a trabalhar, depois de formar em publicidade, eu me formei em moda também, e comecei a trabalhar como consultora de estilo. E aí eu comecei a perceber que as clientes, elas tinham, assim, guarda-roupas bem esquizofrênicas, um excesso de roupas e muito pouca identificação. Não sabiam comprar, né? Elas compravam de acordo com o que as tendências iam impondo, de acordo com o que as outras pessoas estavam comprando. E aí a gente ia trabalhando isso, e uma coisa que eu percebia é que era muito difícil, que o que faltava muito nos guarda-roupas para eles ficarem mais coesos eram peças mais básicas, peças mais atemporais, peças desvinculadas de tendência.
E era muito difícil encontrar no mercado. Então, às vezes, eu saía com uma cliente para comprar uma blusa azul marinho lisa. E se a tendência fosse, sei lá, poá de fundo amarelo, só ia ter poá de fundo amarelo. Se a tendência fosse cobra de base verde, só ia ter a danada da cobra de base verde. Então, a gente não encontrava as peças que iriam solucionar uma boa parte das crises de guarda-roupa da maioria dos clientes. E aí eu juntei, né, publicidade com moda, um sonho antigo, e criei a Mínima. Então, na Mínima, eu falo que o meu foco não é o produto, o meu foco é a solução do problema. Então, as clientes vêm, a gente tenta diagnosticar o que é a falta de básicos daquele guarda-roupa. Então, se a cliente, dependendo da profissão, da rotina, a gente vai sugerindo produtos em cores e tecidos que vão ajudar ela a fazer esse guarda-roupa ficar mais coeso. Então, é uma compra muito diferente. A cliente agenda um horário, ela vai sentar com uma consultora, e antes de apresentar qualquer produto, a gente vai ouvir um pouco sobre aquela pessoa, entender um pouco sobre a demanda, e ela vai sair dali com uma peça de roupa, se fizer sentido. Então, eu brinco que a Mínima é uma das poucas marcas que nega venda. Se a gente perceber que a pessoa está querendo levar 3 do mesmo modelo de cores diferentes, mas que ela não precisa daquilo, a gente vai tentar ir construindo esse pensamento de que ela não precisa daquilo. E a gente tem sido bem feliz com esse modelo, porque as clientes acabam criando um elo de confiança muito grande, né? Então, a gente é focado no básico, não trabalha com tendência. Nossos modelos são praticamente fixos, né? A troca do mix é muito lenta, e o nosso foco realmente é oferecer um serviço para que a cliente ela sinta que está saindo dali com peças que ela realmente precisava e com a certeza de que ela vai usar muito. Perfeito. A gente, no primeiro bloco, falamos muito sobre essa questão do consumo consciente, da sustentabilidade. Os brechós, eles podem ser uma alternativa para esse consumo consciente? Eu começo com você, professor Breno. Então, Marcelo, os brechós, né, eles existem também há bastante tempo, assim, caíram em desuso durante um período aqui no Brasil. Na maioria dos outros países, as pessoas têm um pouco mais desse hábito de consumir roupas de brechó, e acho que hoje em dia os brechós eles se ressignificaram, né? Então, eles não estão pensando só em vender roupas que eram usadas, eles estão pensando também em como fazer, como transformar essas peças de roupa. Então, não só o processo de higienização, né, quando as peças chegam, mas também ali de pequenas interferências, seja na modelagem, seja adicionando uma estampa, um bordado, né? Então, os brechós eles se modernizaram, né? A gente tem muito brechó hoje em dia online, e é muito legal esse processo de desenvolvimento desse modelo de negócio, né? Ele é o ideal para a gente ter uma moda mais sustentável? Não, mas ele é um caminho para que a gente evite produzir uma roupa nova, né? E aí evitar produzir uma roupa nova significa economizar, né? Para uma camiseta, economizar 1.000 litros de água, energia e por aí vai. Então, é uma maneira da gente circular melhor os produtos que já estão produzidos, né? E diminuir essa produção, essa necessidade de produção a mais. Que dica a mais o senhor poderia dar de consumo sustentável, além, por exemplo, de buscar os brechós? Então, Marcelo, acho que tem 2 coisas importantes, assim. A primeira delas é a gente pensar, né, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, a gente pensa muito na questão do tipo de material que a gente está utilizando, né? Então, dar preferência para fibras naturais, dependendo da utilização que você vai dar para aquela peça, né? E tecidos que tenham uma certificação. Hoje em dia, né, boa parte do meu trabalho é em pesquisar esses outros tipos de matérias-primas mais viáveis para a moda. Muitas delas a gente acaba não tendo um desenvolvimento muito grande no Brasil, principalmente por questões políticas e de investimento, mas a gente já tem, por exemplo, fibras feitas a partir de restos de leite, de bagaço de laranja. Então a gente tem vários tipos. O próprio cânhamo, né, que é proibido ser cultivado no Brasil, mas que é uma fibra que consome muito menos água
Então, a gente tem alternativas de tipos de matérias-primas, né? E a questão também, né, que hoje aparece muito, são as questões dos tingimentos, né? A gente tem também tingimentos de maneiras mais naturais, né? Como a Fernanda falou, esse voltar a um fazer mais artesanal, a gente tem tingimentos vegetais, né? Estamparia botânica, a gente tem outras alternativas, né? Então, acho que para você consumir mais consciente nesse sentido é de buscar quais são essas marcas que desenvolvem esse tipo de trabalho, né, e prestigiar elas, né, ter esse cuidado para adicionar aquilo que você vai comprar. Acho que é isso. Perfeito. Ô, Fernanda, você tinha falado aí sobre a sua marca, muitas vezes, convencer o cliente a não comprar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, principalmente, assim, o que a sociedade também precisa desconstruir a respeito disso, né? De comprar aquilo que precisa e também sobre as roupas usadas. Quando a gente falou dos brechós, eu vi que você concordou muito, né, com a fala. Concordei. Eu acho que é toda uma forma, é todo um processo de repensar, né, de reaprender. Eu acho que o professor vai concordar. Em todos os sentidos, a gente como consumidor tem que reaprender a consumir moda, a gente como produtor tem que reaprender a produzir e a gente como empresários tem que reaprender a vender a moda. Então, por exemplo, a questão dos brechós é muito interessante, porque brechó é uma coisa tão antiga, né, como o professor falou, e hoje eles estão fazendo um trabalho fantástico de gerar desejo de comprar aquela roupa, porque uma das coisas que mais acontece é falar, eu não quero ir num brechó, porque é um lugar feio, um lugar sujo, cheio de roupa usada, não tem um apelo bacana. E é claro que quando a gente vai comprar, tem uma coisa emocional. Então, o trabalho de marketing mesmo, de publicidade, de posicionamento que tem sido feito pelos brechós, é exatamente de fazer com que o produto ele ganhe de novo esse status de um produto desejável, mesmo sendo um produto já usado, né? Então, eu percebo que isso que eu falei sobre a gente se recusar a vender tem a ver com o reaprender em todos os âmbitos. Então, como o professor falou, a gente está vendo agora, vindo da academia mesmo, essas pesquisas, vindo também das grandes empresas, essas pesquisas a respeito de tecidos, de novas possibilidades. Isso é muito novo e a gente tem que reaprender a produzir, porque a gente aprendeu de uma forma, agora a gente está aprendendo de outra e tem muita coisa para ser mudada ainda, né? E algo que eu penso que a gente tem tentado fazer na marca é reaprender a vender. Porque ninguém engole mais não, compra, leva os 3 que eu parcelo, compra porque tá barato, compra porque tá usando, ou tá lindo mesmo que não esteja. Então, acho que todo mundo já foi vítima disso em algum momento, já passou raiva por comprar coisas que depois não usou. E eu acho que é um movimento do próprio branding como um todo, falando como publicitária, das marcas terem um posicionamento um pouco mais sincero diante dos clientes, porque os clientes estão muito mais exigentes, né? Então, tentando resumir, né, você trouxe as duas perguntas. Eu acho que, como vendedores, como empresários do ramo de moda, a gente está tendo que reaprender. As próprias marcas que produzem, elas estão tendo que pensar, esse produto, depois que saiu, o que o cliente está fazendo com ele? Será que essa cliente sabe cuidar dessa peça? Então, eu tenho que ensinar ela a lavar essa peça. Eu tenho que ensinar para ela o que ela vai fazer depois que ela não quiser mais essa peça. Como é que ela descarta? Como é que ela repensa? Então, tem a ver com os brechós, tem a ver com se responsabilizar. Então, eu brinco que eu prefiro cada peça, como a gente produz sob encomenda, cada peça é como se fosse um filho. Eu quero saber o que vai acontecer com esse filho depois. É responsabilidade minha saber qual que vai ser o destino, se realmente vai ser bem usada, né? Então, eu penso que cada marca, já que a sustentabilidade dentro da moda é um assunto novo, né? Porque a gente tinha um modo muito mais sustentável de se produzir no passado. A gente foi para um modo insustentável e agora a gente está buscando novos caminhos. Eu acho que cada marca, principalmente as pequenas como a minha, a gente tem que escolher a própria batalha. E a batalha que a gente escolheu foi o ensinar como comprar. Se eu não consigo ter uma cadeia 100% rastreável, se eu não consigo só trabalhar com tecido certificado, se eu não consigo, cada dia a gente vai dando um passinho. Se eu não consigo reciclar o que eu vendo, porque a gente não tem tecnologia para isso,
eu ensino a minha cliente como comprar. Então, essa é a batalha que a gente escolheu. E eu acho que é o mais importante que a gente pode fazer hoje em dia para se transformar em empresas e consumidores mais sustentáveis. É pensar no como eu consumo. E aí, com o tempo, a gente vai dando esse gás para o mercado e para a academia oferecerem o que a gente vai consumir muito mais sustentável. Perfeito. Fernanda, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Mundo UFG. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer também ao professor Breno, que esteve aqui conosco desde as 6 horas. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até mais. Até mais. Olha só, a gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre moda e sustentabilidade e reaproveitamento de coisas. Então não saia daí. Estamos de volta com o Mundo UFG e agora nós vamos falar sobre sustentabilidade e reaproveitamento das coisas. Um projeto aqui da UFG transforma solo em tinta. Vamos ver na matéria. O projeto Matiz ele surgiu de um outro projeto de extensão que nós coordenamos na Universidade Federal de Goiás, que é o projeto Multiplicando Saberes sobre Solos. Dentro do projeto Multiplicando Saberes sobre Solos, a gente já usava a tinta de solos para a finalidade artística e educacional. E começamos a ter algumas demandas para essa finalidade de revestimento. Nesse sentido, a gente está disponibilizando não só um revestimento que vai trazer uma estética para as pessoas e um bem-estar, uma qualidade de vida, mas esse revestimento também vai ter uma função, que é a função de proteger a alvenaria das casas. Eu estou no projeto Matiz desde o início, né? Ele iniciou na primeira competição do SBTA. Nós também participamos da 6ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Nós ganhamos na categoria social, né, em primeiro lugar. E antes, na verdade, eu conhecia a ideia de usar a tinta, né, de produzir a tinta a partir do solo, quando eu estagiava no projeto Multiplicando Saberes sobre Solo e trabalhava na produção da tinta de solo como um instrumento de educação ambiental. Na verdade, a nossa tinta ela não é nenhuma novidade. O homem das cavernas ele já utilizava vários pigmentos naturais, dentre eles os solos, para deixar os seus registros, e as pinturas rupestres demonstram isso e demonstram inclusive a resistência desses pigmentos naturais. O grande diferencial do projeto Matiz é que nós usamos solos que seriam descartados. Então não existe coleta especificamente para a produção da tinta. Até o momento a gente tem produzido as nossas tintas utilizando os solos que seriam descartados no laboratório de Física do Solo e no laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. No início do projeto a gente buscou voluntários que topassem que a gente experimentasse a nossa tinta nas suas casas e em geral voluntários de baixa renda que não tivessem condição de pintar suas casas. Depois disso, o projeto foi tomando um porte maior e cada vez que a gente vai pintar uma casa, um vizinho sempre solicita, vê que ficou bonito e pede pra gente pintar a casa também. É uma tinta muito barata, é uma tinta que é fácil de ser aplicada, então a gente viu a oportunidade de diminuir o resíduo que é descartado pela construção civil e pelos laboratórios na produção dessa tinta e ajudar as famílias de baixa renda. E no projeto também a gente traz a educação ambiental e eu me sinto muito realizada com o projeto. Pintou minha casa, a parede da minha casa, do meu barracão, ficou uma frente mais bonita, mas todo mundo passa, olha, então ficou muito lindo. Uma pessoa que faz o bem não olha quem. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu lembro que toda segunda, quarta e sexta tem Mundo UFG a partir das 6 horas da noite, ao vivo. Terça e quinta, nosso horário é um pouquinho diferente, a partir das 6h30, com as principais informações da semana e eu conto com a sua companhia. Tchau, tchau, até a próxima!